Estamos no ar, começando agora o podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva. E o tema do nosso podcast de agora é como aumentar a produtividade na empresa. Bom dia, Edson. Bom dia, senhor Gleidson. Boa tarde, boa noite para quem estiver conosco em outro horário. Lembrando que nosso conteúdo vai ao vivo às 7h15 da manhã, na segunda-feira, e às 7h15 na quinta-feira, conteúdo gravado. Então, de manhã, na segunda-feira ao vivo, na quinta-feira gravado. Então, alguém pode estar nos assistindo em outro momento. Se estiver, fica aí meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Como aumentar a produtividade na empresa? O primeiro ponto aqui é entender o que é isso, né? O que é uma pessoa ser produtiva? O que é a produtividade? E outra coisa, detalhe, quando a gente junta a palavra produtividade e empresa na mesma frase, aí exige ainda mais que se entenda o que é isso. E te digo mais, se fôssemos acrescentar um outro elemento, ô Edson, além de produtividade e além de empresa, qual que seria esse outro elemento, na sua opinião? Para qual objetivo? Para a gente explicar o que é essa produtividade, porque aqui a gente está falando de produtividade na empresa, né? Sim, mas aí eu então começaria dividindo a produtividade no que ela é, no meu conceito. Ok. Ao invés de inserir um outro elemento, eu vou inserir 3, porque é o que a produtividade é. Bom, primeiro vamos dizer assim, eu já entro nessas 3 questões. Existe um entendimento muito errado do que é produtividade, porque quando a gente fala com alguém na empresa que precisa aumentar a produtividade, ou quando a gente fala na empresa que, vou colocar vocês num curso de produtividade, as pessoas já imaginam que é sobre trabalhar mais, trabalhar 10 horas por dia, 15 horas por dia, 18 horas por dia. Não estou dizendo aqui que isso é necessário, não é. Né? O empresário geralmente trabalha 12, 13, 14 horas por dia, que é difícil desligar e sempre fica uma série de coisas. Não estou dizendo que a equipe precisa trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Não vou entrar nesse mérito específico, mas a produtividade especificamente não é sobre isso. Eu posso aumentar a produtividade sem aumentar o... Aliás, eu devo aumentar a produtividade sem aumentar o tempo de trabalho. Depois, se eu aumentar o tempo de trabalho, como a produtividade já está otimizada, a gente vai produzir mais mesmo. Mas produtividade, ela tem relação com produção, com quantidade, ela tem relação, quantidade produzida, quantidade do resultado, ela tem relação com a qualidade produzida e ela tem relação com o tempo produzido. Então, são 3 variáveis que, se eu mexer em uma delas para melhor, eu já aumentei a produtividade. Então, vamos lá. Se eu conseguir produzir mais, ou seja, a quantidade, sem aumentar o tempo e sem diminuir a qualidade, eu já aumentei a produtividade. Eu produzi mais. Antes eu produzia 10, agora eu produzo 12. No mesmo tempo, mantendo a qualidade. Maravilha, 2 a mais. Mas se eu conseguir produzir a mesma quantidade, o mesmo 10, no mesmo tempo, e ainda melhorar a qualidade, eu agreguei valor ao produto, por isso eu aumentei a produtividade. Agora, se também eu conseguir produzir a mesma quantidade, que é o 10, com a mesma qualidade que já tinha, num tempo menor, eu também aumentei a produtividade. Então, ou eu aumento a quantidade, ou eu aumento a qualidade, ou eu reduzo o tempo de produção mantendo os outros. Qualquer um desse, eu estou aumentando a produtividade. Não dá para fazer os 3? Mundo perfeito. Maravilha. Mas vamos devagar com a dor aí, como diz, né? Vamos melhorar onde dá para melhorar. Por isso, aumentar a produtividade, Gleidson, ou otimizar a produtividade, é, antes de mais nada, investigar a situação atual para entender onde é mais fácil aumentar a produtividade. Se é reduzindo o tempo, se é aumentando a quantidade
ou se é melhorando a qualidade. Show de bola. Eu acrescentaria na frase, aí muito bem explicado especificamente o que é a produtividade, pessoas. E eu acrescentaria tecnologia, dependendo do que a gente vai fazer. E eu digo isso porque, por vezes, espera-se que as pessoas produzam mais, achando que produzir mais em quantidade a qualquer custo é a melhor solução. Mas não é. Às vezes a pessoa vai produzir muito daquilo que é errado. E aí essa produtividade vira um calcanhar de Aquiles. Ela vira ali um ponto fraco dentro da empresa. Então, quando a gente fala da produtividade, é importante entender o que ela é, e o Edson definiu muito bem, e entender o que envolve, né, o que está por trás dessa produtividade, que são pessoas e, eventualmente, tecnologia. Só que antes de aprofundar nisso, o Edson, às vezes, o que a gente percebe é que se confunde, inclusive, achando que produtividade tem mais a ver ou com a empresa que trabalha na área de logística e tem que armazenar, tem que carregar, tem que estocar e cuidar de toda essa infraestrutura logística, ou às vezes, erroneamente, entende-se que a produtividade só aplica a empresas que trabalham na área de indústria. Você já reparou isso? Fala em produtividade, fala assim, rapaz, tem que ser mais produtivo. Então quer dizer que eu vou produzir produtos em escala, né? Vou produzir a maior quantidade de produtos. Só que se a gente for olhar, é possível aplicar produtividade em outras áreas que não são apenas essas. É possível aplicar e, inclusive, medir produtividade em outras áreas que não são áreas voltadas para a logística ou voltada para a produção, a criação de algum produto físico. Então, você pode olhar para dentro da empresa e ir analisando algumas áreas, como, por exemplo, a área de atendimento, a área de suporte, vendas, a própria gestão ali do ponto de vista administrativo, setores dos mais variados possível, como faturamento. É possível fazer com que a produtividade seja aumentada, é possível melhorar a produtividade em outras áreas que não seja exatamente uma área de produção. E aí eu te dou um exemplo. Se você é capaz de medir o tempo que as pessoas fazem o que fazem, se elas fazem com qualidade ou não, e se elas conseguem fazer aquilo ali dentro de um escopo, vamos dizer assim, é possível medir. Ô, Gleison, então tá bom. Na teoria ficou muito simples, até fácil de entender. Dá um exemplo na prática de como é que eu meço, como é que eu mensuro a produtividade de uma menina do atendimento. Ora, se você consegue, por meio lá, aí que entra a tecnologia, da tecnologia, medir no final do dia, contar no final do dia, através de um sistema de VoIP, por exemplo, quantas ligações essa pessoa do atendimento ela fez ativas, quantas ligações passivas, ou seja, aquelas que ela recebeu, foi durante o dia, qual é o tempo de cada ligação feita e recebida. Medir o tempo médio, né? Que a pessoa ali ficou tratando de algum assunto envolvendo atendimento ali durante o dia. Qual que é o tempo médio de espera de quem ligou? Bingo. Você consegue ter parâmetros suficientes para entender, a partir desses parâmetros, se a sua atendente ela está sendo mais ou menos produtiva. Esse volume de atendimento que ela fez durante o dia foi um volume de atendimento. Inclusive, se você tem lá a gravação desse atendimento, você consegue até medir o nível de qualidade. Foi com uma qualidade satisfatória, ou seja, a ligação ativa, ela cumpriu o seu papel? O tempo que ela demorou para passar a informação para o cliente ou para receber a informação e depois traduzir essa informação, que às vezes até uma dúvida, né, que o cliente tinha,
Foi um tempo satisfatório? Olha, se sim, a partir desse parâmetro, você pode trabalhar para que ela melhore ainda mais a capacidade de comunicar, por exemplo, melhore ainda mais a capacidade resolutiva. Mas, do ponto de vista de atendimento, esses são alguns parâmetros que você pode utilizar com base naquilo que o Edson te disse e que vai te ajudar a medir a produtividade da atendente. Na área de vendas, a área de vendas é a mais simples, vamos dizer assim, né? Ou vista como a mais simples, porque fala-se muito nessa parte de vendas no dia a dia. Como é que eu sei se o nosso vendedor ele está sendo produtivo ou não? E aí depende também do nível em que esse vendedor se encontra, porque o processo de vendas ele não começa ou acaba naquela hora ali do contato direto com o cliente e o fechamento em si. Ele envolve, por exemplo, etapas anteriores, como a prospecção. Então, se você consegue medir o volume, né, a quantidade de pessoas ou de clientes potenciais que foram prospectados naquele dia, o tempo que demorou para poder fazer essa prospecção, né, cada prospecção, e a qualidade da prospecção, que aí vai envolver essa conversão da prospecção depois em uma conversa, por exemplo, pronto, você conseguiu medir a produtividade do vendedor que é responsável por essa etapa desse funil de vendas, essa etapa do processo de vendas, que é a produção, a prospecção. O Gleidson, você deu dois exemplos aí voltados mais para a parte da operação. E no gestor? Se o gestor, no dia a dia dele, na rotina dele, ele tem lá, por exemplo, entre outras coisas, a necessidade de fazer um acompanhamento. E vamos supor que na sua empresa é você que faz esse tipo de acompanhamento, que é um acompanhamento pós-conciliação bancária. Então, se você é a pessoa que, depois da conciliação, tem lá uma secretária, tem um assistente que faz, você é o responsável por poder olhar os números nesse pós, e você faz isso diariamente, ou semanalmente, ou quinzenal, ou mensal. Se você consegue fazer isso, essa análise, dentro de um dado tempo, e a partir dos meses seguintes, dos ciclos seguintes, você consegue fazer a mesma análise, com a mesma riqueza de aprofundar nos dados, mas um intervalo menor de tempo, isso significa que você, gestor, tornou-se mais produtivo nesse aspecto. Então, observa que a produtividade, mais do que olhar para a produtividade com um olhar de o quanto de algum produto físico eu estou produzindo, ela envolve, na realidade, a nossa capacidade de mensurar ali os resultados num dado intervalo de tempo e com a qualidade ou não daquela pessoa que está executando. Ô, Gleides, perfeito. Essa ideia da produtividade em relação à indústria e tal, ela vem muito é porque a produtividade, meu Deus, a produtividade, ela nasceu, esse estudo e tal, da produção agrícola, lá do agronegócio, né? Então, produtividade de um país, quanto que está produzindo e tal. Então, fica ligado a essa produção de produto. Mas eu vou dar dois exemplos aqui, onde é fácil, não é fácil, mas é simples, a gente construir produtividade. Um deles está no nosso podcast que foi ao vivo, sobre tomada de decisão e resolução de problema. Nós temos esse episódio aí, tá lá, se alguém quiser assistir, tá lá no Instagram, na live do Instagram, né? Como treinar as pessoas para a tomada de decisão e solução de problemas. Quando você treina as pessoas e outras pessoas conseguem resolver coisas que não é mais você que precisa resolver, você aumentou a produtividade. As coisas estão sendo feitas mais rápidas. Então, veja bem, mexeu no tempo. Algo que demorava para se tomar uma decisão, agora é tomada a decisão mais rápido. Então, você ganha produtividade na empresa, porque as coisas acontecem mais rapidamente. Se você quiser ver mais detalhes, está lá. Pode ir lá no Instagram, tem uma live lá com esse título. O outro exemplo de como a gente pode mexer nessa produtividade tem muito a ver com mentalidade também. Porque enquanto a gente não entender certas coisas, talvez a gente não consiga mexer na produtividade. E aqui eu vou trazer um exemplo real
sem citar nomes, evidentemente, de coisas muito simples. Imagina que você precisa treinar a sua equipe constantemente, porque treinamento é constante, só que você tem unidades espalhadas pelo Brasil. Você tem unidades em diversos locais, em diversos lugares. Desculpa. Às vezes, dentro do mesmo estado ou fora do estado. E para reunir essas pessoas, é muito difícil, muito custoso, leva-se muito tempo e tal. E aí, em um dado momento, você resolve fazer uma reunião virtual. Você usa aqui esse elemento que nós estamos usando aqui para fazer uma reunião de treinamento, de esclarecimento, de orientação. E a partir de então, você consegue fazer reuniões semanais com a equipe, melhorando a objetividade da informação, melhorando a orientação e melhorando o treinamento das pessoas. Edson, você falou uma besteira aí, coisa mais simples do mundo, fazer uma reunião e tal. Sim, mas existem empresas até hoje, eu te disse que ia trazer um exemplo prático, só não vou citar nomes, é evidente. Existem empresas até hoje que têm unidades espalhadas e não havia entendido, aí um específico, não havia entendido o poder da reunião online, que você não precisa reunir as pessoas. Então você agora senta aqui com a gestão ou com quem precisa participar, e algo que você demoraria um mês para fazer, porque você tinha que ir numa unidade, na outra unidade, na outra unidade, ou trazer as pessoas para isso, você agora faz no dia a dia. Você pode fazer todo dia a custo zero, só parar aquele tempo e fazer. E você aumenta a produtividade, porque as pessoas mais bem treinadas vão produzir mais, vão produzir melhor e vão produzir em menos tempo. E aí você tem uma série de outras empresas que tem, por exemplo, que às vezes não tem unidades, nós dois já trabalhamos em empresa assim, que às vezes não tem unidades espalhadas, mas que tem vendedores espalhados pelo Brasil. Como é que treina esse povo? Como é que eu faço para colocar na cabeça a cultura da empresa, os processos da empresa, as informações de produtos, serviços e outras coisas que eu preciso? Meio online. Eu faço reunião, faço treinamentos, eu posso gravar aqui um conteúdo, como nós estamos fazendo com esse podcast, e distribuir para as pessoas. Eu posso jogar isso no YouTube, dar o link para as pessoas, para elas estudarem ali, entenderem o que eu estou falando, e depois, via mensageiro, eu posso só fazer uma pergunta. Você entendeu aquilo? Me fala o que você entendeu. E a pessoa retorna ali uma mensagem falando, e eu falo, ó, beleza, entendeu, então agora é só tocar o barco. Ou se você tiver uma plataforma de gestão, você consegue até ver se as pessoas estão estudando e aprendendo realmente. Então, você ganha muita produtividade usando a tecnologia, usando aqui a reunião online, por exemplo. Ah, mas eu nunca mais vou ter reunião presencial. Não, é o seguinte, você vai ter 10 reuniões online e 1 ou 2 por ano presencial para mudar o jogo. Você está apenas agregando e não substituindo. Então, aí já tem uma mudança muito grande de produtividade também. Edson, vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos um cenário na indústria, outro cenário, prestação de serviço, um outro, empresas que trabalham com acesso, elas vendem o acesso. A SaaS. Exato. Então, eu vou parar por esse dali. Vou colocar um quarto aqui, já que você citou o agronegócio, empresas voltadas para o agronegócio. Vamos pegar as SaaS, né? São o cenário das empresas que vendem o acesso. Vendem o acesso a algum sistema, alguma plataforma. Como é que esse assunto, que é como aumentar a produtividade da empresa, ele pode ajudar essas empresas de tecnologia? Então, você imagina uma empresa de tecnologia que ela vende, por exemplo, algum tipo de acesso online. Você imagina uma empresa de tecnologia que vende VoIP. Você imagina uma empresa de tecnologia que vende um acesso a um CRM. Você imagina uma empresa de tecnologia que vende um acesso ao ambiente de pesquisa.
como que esse assunto produtividade e como que uma empresa de tecnologia, nessas áreas que eu mencionei aqui, você pode agregar outros se quiser, elas podem se beneficiar da produtividade? O Gleides, imagina uma empresa que vende acesso ou que tem uma plataforma de acesso de gestão de pessoas justamente para melhorar o ensino e a produtividade, que é o nosso caso, para treinamento de pessoas, né? Independente dessas áreas, agronegócio, SaaS, você deu mais exemplos aí que me escapou, Indústria, indústria, serviço. elas têm os mesmos elementos que variam em outros elementos de acordo com cada área, mas elas têm pessoas fazendo coisas em um tempo específico. Não interessa se ela é SaaS, se ela trabalha só na internet, não interessa se ela é do agronegócio que planta e colhe, se ela é indústria que transforma, que trabalha com transformação. Entra matéria-prima e sai outro produto. Ela tem pessoas fazendo coisas em um tempo específico. Então eu volto lá na raiz. E geralmente a solução está sempre na raiz. Para aumentar a produtividade de qualquer desses negócios, primeiro eu preciso investigar. Primeiro eu preciso saber qual que é a produtividade atual. Ponto. Qual é a produtividade atual? Segundo, para qual produtividade eu quero ir? Eu tenho a indústria, eu tenho o agronegócio, eu tenho o SaaS, e aí a área específica que produz isso. Ok. Eu quero aumentar isso em 20, 10, 15, 50%. Então eu preciso saber o que é agora e para onde eu quero ir. Ponto. Aí eu preciso investigar as variáveis. Eu preciso olhar de perto e ver como que essa operação está acontecendo, para ver se eu preciso de mais tecnologia, que vai aumentar a produtividade, para ver se eu preciso de mais treinamento, que vai aumentar a produtividade, ou se eu preciso de mais experimentação para aumentar a qualidade, que vai aumentar a produtividade. Então, ou eu estou falando de tecnologia, ou eu estou falando, nesse exemplo aqui, ou eu estou falando de treinamento, ou eu estou falando de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. A partir do momento que eu observar, eu vou entender se eu tenho coisas, se eu tenho pessoas fazendo aquelas operações de forma que não está entregando o que eu preciso de treinamento. Se eu tenho operações que acontecem rotineiramente, muito manual, eu preciso de tecnologia. Se eu tenho produtos que não estão sendo tão bem aceitos pelo cliente ou que eu preciso diferenciar para sair da concorrência, eu preciso de P&D, pesquisa e desenvolvimento, criatividade e inovação no processo. Então, acho que é investigar com essa base. Inclusive, Edson, eu falei intencionalmente sobre esse assunto, sobre essas áreas várias áreas da indústria, né? A parte da indústria mesmo, que faz a transformação, serviço. Outra área, que é essa área que vende acesso, de uma forma intencional, porque nós mesmos aqui dentro da M2C fizemos isso. Nós pegamos lá uma tarefa bem específica e que envolviam algumas entregas. E aí, ao sentarmos, nós mapeamos quais eram as prioridades em termos de entrega. E com base na prioridade, nós entendemos qual que era o tempo, né, que demorava-se ali para poder produzir aquela entrega por entrega, e dedicamos o tempo necessário para que aquilo fosse produzido, mas que tivéssemos ainda, além de conseguir entregarmos dentro de um dado tempo, ou seja, entregar volume dentro de um dado tempo, que mantivéssemos a qualidade. Então, observa que nós entregamos acesso, mas para entregarmos um acesso, por exemplo, à plataforma por trás, existem outras tarefas, existem outros trabalhos que vão nos ajudar nessas entregas. Então, aqui um exemplo que acontece dentro de casa, vamos dizer assim, né? Um exemplo prático que aconteceu conosco e como nós lidamos com isso. Com qual objetivo? Aumento de produtividade. Isso é bom do ponto de vista de empresa e é bom também do ponto de vista de crescimento profissional.
Então, daí aquela ideia dos elementos, quando nós falamos lá atrás, né? Você conceituou a produtividade, aprofundou nesse assunto, né, nas raízes, e a gente tem em mente isso. Esses elementos que estão por trás da produtividade, que é o elemento pessoa e o elemento tecnologia. Perfeito, Gleides. E é interessante isso aí que você falou, porque precisa entender, então vou usar o exemplo prático também, que é o seguinte, precisa entender que descanso, pausa, faz parte da produtividade. Produtividade não é só trabalhar, porque aí você cansa, você não consegue entregar resultado, porque daqui a pouco você está esgotado e não aguenta o ritmo. E produtividade também está ligada ao ritmo, porque não adianta você produzir muito e depois produzir pouco demais. Se você consegue uma linearidade, você consegue previsibilidade. Então, para conseguir isso, o descanso ele faz parte do processo. Então, quando você... O exemplo que você deu aí é muito bom, que a gente usou na prática aqui, que é desmembrar a operação em pequenas partes para você entender em qual ou quais dessas partes é possível melhorar a produtividade, né? Então, se você tem tarefas que são mais complexas, que têm atividades diferentes, é importante dividir essas tarefas para você falar, essa aqui pode melhorar X, essa aqui pode melhorar Y. Aí sim você vai chegar no resultado. E aí você mede isso, se for possível medir, para que você fale assim, então, cara, eu consigo fazer 100 por dia. Aí o que você faz? Não define 100 como meta, cara, define 80. Porque as pessoas precisam parar para almoçar, as pessoas precisam parar para tomar café, as pessoas precisam parar para conversar um pouco, as pessoas precisam parar para descansar um pouco. Senão você não está criando produtividade, você está criando escravidão. Não é esse o processo. Agora, Gleison, tem um elemento que a pessoa não é indústria, não é agronegócio, não é nada disso, se está ouvindo aqui, está pensando, ok, cara, mas como é que eu faço? O que vocês estão falando aí não serve para mim. Primeiro que se você olhar bem, traduzir para o seu negócio, que eu nem sei qual é o seu negócio, não consigo dar exemplo específico, mas se você traduzir para o seu negócio, você consegue aplicar. Mas vou trazer um elemento que vai funcionar em qualquer equipe, em qualquer negócio. Aliás, é o primeiro passo, e esse primeiro passo já traz um resultado muito grande para você melhorar a produtividade daquela pessoa ou tarefa que você acha que não está no nível que precisaria estar. Chama-se acompanhamento de perto. Acompanhar de perto. Olhar ali e falar assim, cara, o que está acontecendo aqui? Ó? Você está com esse negócio X aqui. Dá para chegar em X mais 5? Bom, deixa eu acompanhar para ver se dá para chegar em X mais 5. O simples fato de você, como gestor, estar perto, acompanhando e mostrando que você... Não é microgerenciar, não. Não é ir lá olhar como a pessoa está fazendo, dar pitaco no como, não é nada disso, não. É acompanhar para saber o resultado final e depois conversar sobre como melhorar esse resultado. Só esse processo já ajuda demais. E aqui eu vou usar um conteúdo que você trouxe em um dos podcasts passados, que resolve muito isso, que é aquelas 3 perguntinhas no final do dia, da semana, depende da reunião que você vai ter. Uhum. Cara, o que é que nós estamos fazendo que tem que continuar, que não pode abrir mão? O que é que nós estamos fazendo que tem que fazer mais? E o que é que nós estamos fazendo que tem que parar de fazer, porque está atrapalhando o processo? Se você sentar com as pessoas e fizer essas 3 perguntas, o que nós estamos fazendo de bom que nós não podemos abrir mão? O que você está fazendo que não pode abrir mão? Não, isso aqui, então, mantenha. Tá, agora, o que a gente está fazendo que a gente pode abrir mão? Se a gente abrir mão, vai até melhorar a produtividade. Ah, eu acho que isso aqui. Ó, tira fora. Vamos fazer o experimento. Agora, do que a gente já faz, o que a gente pode aumentar, então, já que nós tiramos essa outra parte aqui? O que nós podemos intensificar? Fazer mais. Vai encontrando elementos, vai inserindo e vai aumentando a produtividade com isso. Então, e essas perguntas são perguntas que nós usamos aí no exemplo prático que você deu aqui dentro do nosso negócio e que cabem em qualquer lugar, a qualquer momento. Essas perguntas são base para esse desenvolvimento, para esse crescimento. Eu acho isso fundamental. Empresário e gestor que nos ouve ou nos assiste,
no YouTube e nas plataformas de podcast, no Spotify, por exemplo. Nós estamos falando aqui sobre como aumentar a produtividade dentro da sua empresa. Agora, ô Edson, sabe o que é gostoso? Durante essa conversa que a gente está tendo aqui com o empresário, com o gestor, você e eu fico olhando, rapaz, como que é fantástico a gente falar daquilo que a gente está aplicando. E aqui eu não estou falando assim com soberba ou com a ideia de achar que a gente está falando daquilo que a gente está aplicando e que nós somos os santos, a gente está por cima, fazendo tudo certo, não. Só que a gente vai percebendo, inclusive, quando a gente está falando sobre esse assunto que é a produtividade, o tanto que é importante, por exemplo, o tanto que são importantes, né, nossas reuniões periódicas, ou a todo sábado, por exemplo, a gente reúne de manhã. E a gente faz essa aferição, a gente mede isso. Então, falar daquilo que a gente faz é muito fera, cara, é muito interessante. Porque dá pra gente aquela convicção, assim, não, realmente, cara, eu tô falando isso, mas eu aplico isso na minha vida, eu aplico isso na minha empresa, eu faço isso. Eu já apliquei isso em empresas, já aplicamos e deu certo. Quando nós, às vezes, desviamos o olhar disso, aí que dá errado. Só que o fato de saber os fundamentos faz com que a gente pegue e volta daquele ponto e dá uma sequência. Então isso é legal demais, cara, é muito gratificante. E a outra coisa que eu tenho para te falar, vai gerar uma tarefa para mim, né? Mas à medida que a gente foi falando aqui, foi conversando sobre produtividade, eu fui escrevendo alguma coisa, eu gosto de escrever. Eu vi que você estava rascunhando aí. Olha que legal. Isso aqui dá tipo um mapa, cara. Tipo um diagrama do que a gente falou. Eu coloquei aqui no centro, pra você ter ideia. E aí vai ser um resumo bacana pro empresário, gestor, se quiser. Tô falando que é uma tarefa, porque eu vou ter que pegar esse rabisco aqui, esse rascunho, e traduzir numa imagem que dê pra pessoa entender, né? No centro, produtividade atual. Para cima, mentalidade. Ou seja, a mentalidade da empresa, das pessoas, dos gestores e por aí vai gerar impacto na produtividade. Produtividade envolve na sua raiz tempo, envolve na sua raiz qualidade e envolve na sua raiz quantidade. Quando falamos de produtividade envolvendo tempo, qualidade, quantidade, nós também precisamos lembrar que são pessoas que tornam algo mais produtivo ou menos produtivo. Precisamos lembrar que essas pessoas precisam de descanso, ou seja, o descanso faz parte do processo de produtividade. Precisamos ter em mente que, em alguns momentos, a tecnologia vai ajudar na produtividade. É importante, se você quer tornar-se mais produtivo, sobretudo em operações mais complexas, que você pegue essas operações complexas e desmembre essas operações em pequenas partes, em partes menores. Coloque ritmo nesse processo criativo e produtivo e acompanhe de perto tudo isso. Não do ponto de vista de acompanhar micro tarefas ali, mas acompanhar para entender em qual momento precisa de uma intervenção se eventualmente sair da linha. Então, cara, olha que, assim, eu fico até excitado diante de uma situação dessa. Falar daquilo que a gente faz e o tanto de clareza que vai sendo construída à medida que a gente conversa com o empresário, com o gestor, sobre esses assuntos que estão voltados ao empresário, gestor, talvez está aqui pela primeira vez. O que o Edson e eu fazemos aqui e a gente concentra esforço nisso, a gente leva isso muito a sério, tanto é que a gente entrega 2 podcasts por semana, mais um monte de conteúdo gratuito aí nos nossos canais. Esse esforço que a gente faz, muitas das vezes um esforço herculano, é com um único objetivo: ajudar você, empresário e gestor, a fazer com que a sua empresa seja uma fábrica de talentos. Perfeito, Gleidson. E como diz você, já caminhando aqui para os nossos instantes quase finais, vamos direto ao ponto, Gleidson. Direto ao ponto. Do que nós falamos aqui, o que o gestor, empresário, pode selecionar um item para colocar em prática já. Direto ao ponto, empresário e gestor. Se você quer aumentar a produtividade da sua empresa,
Identifique qual é a sua produtividade atual e trabalhe nela. Sete um objetivo. Em qual área da produtividade você quer que seja aumentado? Você quer um melhor desempenho? Você quer aumentar a produtividade do ponto de vista de tempo, de quantidade ou de qualidade? Trabalhe nela. Show de bola. Então, o que eu vou te falar, o meu direto ao ponto complementa o seu. Direto ao ponto. Converse com a pessoa que está envolvida na área que você quer aumentar a produtividade e faça 3 perguntas. O que nós fazemos que não podemos abrir mão? O que nós fazemos que precisamos abrir mão? Que isso aí está atrapalhando. E o que nós fazemos que nós podemos aumentar, que nós podemos fazer mais ou fazer melhor? As respostas de quem está diretamente envolvido com a operação já vai te dar insights para você fazer o direto ao ponto do Gleidson. Funciona 100%. Finalizando aqui, Gleidson, só deixando um recado, estamos ao vivo às 7h15 na segunda-feira, tanto no YouTube quanto no Instagram. Estamos ao vivo às 7h15 com o podcast Talento, Gente e Gestão. Essa live também vai ao vivo no Instagram na segunda-feira. Na quinta-feira, às 7h15, estamos com outro conteúdo gravado, só acessar que está lá, às 7h15 na quinta-feira e vai ao ar. E todo esse conteúdo também está no Spotify. Se você prefere ouvir enquanto malha, enquanto dirige, enquanto se desloca daqui para lá, pode usar o Spotify só com áudio, que vai funcionar 100% também. Então, ficamos por aqui, agradecemos mais uma vez e aguardo vocês no próximo podcast. Forte abraço, até o nosso próximo podcast, Talento, Gente e Gestão, com Gleidson Silva e Edson Ferreira. Hoje falamos justamente sobre como aumentar a produtividade na sua empresa, para você que é empresário e gestor. Continue nos acompanhando, compartilhe esse conteúdo com outros empresários, converse a respeito disso, porque produtividade é fundamental em qualquer negócio. Forte abraço.